Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Nivelamento de Física do Cagivest. Meu nome é Caio Bianchi e eu vou estar te acompanhando na parte de Física aqui do nosso nivelamento. Primeira coisa, então, eu chamei essa aula assim, Aula Zero, que é a aula para a gente conversar um pouquinho sobre como que vai funcionar essas aulas, videoaulas de Física do nivelamento, o que é o nivelamento e um pouquinho sobre a metodologia que eu vou usar. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, essa palavra nivelamento, ela significa nivelar. Nós vamos tentar nivelar o nível de todos os nossos alunos para que todos fiquem ali em um nível mais ou menos coerente. Então, às vezes, você chega aqui, no caso, chega no nivelamento com uma base muito fraca. O objetivo do nivelamento é fortalecer essa base de conhecimentos. Porque da mesma maneira que você não consegue construir um prédio de cima para baixo, você não consegue aprender assuntos mais complexos sem antes saber de assuntos mais simples. E não é que os assuntos aqui, eles vão ser simples. Na verdade mesmo, pode ser até mesmo que lá no vestibular que você vai fazer no final do ano, caia algum desses assuntos, como eu vou mostrar aqui várias questões do Enem, por exemplo, que cobram exatamente esses assuntos. Então não é que eles são assuntos simples, fáceis demais de entender. Não, é necessário esforço e é necessário dedicação. Mas eles são assuntos que são base para outros assuntos. Você precisa compreender eles bem para que a gente possa caminhar de maneira adequada ao longo do ano na física. Então pronto, nivelamento vai servir para você construir uma base. Aqui no nivelamento da física, depois de muita discussão com os professores, nós fechamos nesses 5 tópicos aqui. Então o primeiro tópico, introdução à física, onde a gente também vai dar uma noção não só do que é física, mas também de quê? De método científico. Sabe o que é o método científico? Não? Pois a gente vai aprender na primeira aula. Aí a gente tem a segunda aula, que é a parte de notação científica e ordem de grandeza, onde a gente vai aprender a trabalhar com potências de 10, determinar a ordem de grandeza de números e assim vai. Aí tem essa terceira parte que ela é importantíssima, que é a parte de transformação de unidades. Então, como que eu converto de metro para centímetro, de decímetro para quilômetro, sei lá, de litro para metro cúbico e assim vai. Como que eu faço essas conversões de unidades? Tudo isso a gente vai aprender nessa aula de número 3, que vai ser super importante aí, não só para física, mas também para matemática e para química. Aí tem aqui, Introdução à Termologia, aula 4. A gente vai entender alguns conceitos para a gente já começar a ir sentindo o gosto da física propriamente dito. Só que essa aula de número 4, de Introdução à Termologia, ela vai ser uma aula simplesmente teórica. A gente não vai fazer conta. Eu vou simplesmente apresentar os conceitos para vocês. Mas você vai ver como lá na frente isso vai fazer toda a diferença. E aí tem também a aula de número 5, que é a de Introdução à Cinemática. E aí começa já as continhas, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com o cálculo da velocidade média, o estudo da cinemática, dos movimentos e assim vai, tá bom? Mas fica comigo, segura na minha mão, que vai dar tudo certo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa metodologia aqui do curso de Física. Então é o seguinte, toda aula eu vou escrever, vou construir ela junto com vocês a partir da lousa digital. Essa primeira aula, a aula 0, eu já trouxe ela pronta. Por quê? Para você não perder tempo também e tal, mas a partir da próxima aula tudo que eu escrever eu vou construir junto com você na aula. E por que eu construo junto com você? Porque é para você me acompanhar. Porque aula, pessoal, você assiste com papel e caneta. Se você não assiste com papel e caneta, anotando o que o seu professor está falando, anotando as suas impressões, desculpa, eu sei que é duro, mas sem papel e caneta, você não vai aprender. Não vai, não adianta. Especialmente você que possivelmente está começando os estudos agora. Então, aula, repete comigo, fala assim, aula é com papel e caneta. Ah, Caio, eu não tenho um caderno. Ah, Caio, eu não tenho... Pega pelo menos uma folha sulfite e vai me acompanhando, pode ser? Então, lembrando, fala comigo, repete, aula é com papel e caneta. Pode ser? Sem papel e caneta você não vai aprender. Show. Outra coisa que eu combinei com os professores de fazer são aulas curtas. Então, no lugar de eu te dar, por exemplo, uma aula de 50 minutos corrido sobre termodinâmica, termologia no caso, não, eu vou dividir essa aula em várias partes. Aí vai ter uma aula de 10 minutos sobre temperatura, uma aula de 10 minutos sobre calor, uma aula de 5 minutos sobre equilíbrio térmico, uma aula de 10 minutos sobre mudança de fase, aí 5 minutinhos de exercícios, enfim, as aulas elas vão estar bem fragmentadas. Por quê? Porque assim você pode ir justamente naquele ponto em que você não entendeu.
Caio, assisti todas as aulas, aí tô fazendo exercício, nossa, me fugiu esse detalhezinho aqui, volta lá na aula. Você não vai precisar procurar numa aula de 50 minutos, não, tá lá na aula específica sobre o assunto. Então são aulas curtinhas justamente para isso, e também para você que não tem tempo de assistir uma aula inteira de 50 minutos por causa da sua rotina no dia a dia. Recomendação é, assista as aulas todas juntas, mas se não puder, pode assistir fragmentado. Então, beleza, já falei lousa de tal, aulas curtas. Além disso, nas aulas eu vou trazer exercícios resolvidos. Então, eu vou ter um pouquinho de teoria e logo em seguida eu faço exercícios. Falando sobre os exercícios, é o seguinte: estou estabelecendo uma série de combinados com vocês. Primeiro combinado, papel e caneta. Segundo combinado, nas aulas de exercícios, eu vou resolver o exercício com você, segurando na sua mão. Mas sabe o que é que você vai fazer? Você vai ver o enunciado, dar pausa na aula, tentar resolver e só depois vir até mim pedindo para eu te segurar, ok? Assim você vai treinando e vendo se você realmente colocou na massa do sangue esse conceito. Então é isso, 2 combinados até agora. A aula é com papel e caneta e os exercícios você tenta fazer antes de mim e depois vai para a resolução. Terceira coisa, quarta na verdade, a apostila. A gente tem uma apostila de nivelamento com todos esses assuntos aqui explicados e dissecados, com exemplos resolvidos e tudo mais. Essa apostila você pode encontrar no nosso site, no site do CASD, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você baixa ela 100% de graça, Caio? 100% de graça. Com não só teoria, mas com exercícios resolvidos. Pode ser? Então é isso. Beleza. Agora, antes de eu passar para a aula de número 1, lembrando que essa é a aula 0, eu queria falar com vocês sobre essa siglazinha aqui, ATPRT, que é uma sigla que eu sempre falo para os meus alunos. Essa daqui é uma sigla, pessoal, que ela é o segredo para você ser aprovado no vestibular. Nescau? Nescau é meu apelido, desculpa. Caio, segredo para ser aprovado no vestibular, tem certeza? Sim. Se você não fizer essas 5 coisinhas aqui, a chance de você ser reprovado é imensa. Então vamos lá. Primeira letra, né? A significa aula. Então você vai acompanhar a aula com atenção e o quê? Além de atenção, com papel e caneta. Uma parte importante aqui é que a aula, pessoal, não serve para você aprender o conteúdo. Ela serve para você entender a matéria. Então você não vai aprender o conteúdo inteiro na aula. Você vai falar, ah, entendi isso que o Caio está me falando. Então, aula não serve para você aprender. Aula serve para você entender a matéria, às vezes ter um contato inicial e assim vai. Daí a gente vai para o segundo passo desse nosso acrônimo, que é a parte do T. Então, T significa teoria. Enquanto a aula é um estudo que, digamos assim, é coletivo, é você, o professor e toda a sala de aula, dependendo se você está no presencial ou não, a teoria ela é mais individual. Então, enquanto que a aula ela serve para você entender, a teoria, sim, ela vai servir para você aprender, para você realmente ver se conseguiu internalizar aqueles conceitos. E aí a teoria, você pode estudar ela essencialmente de 3 jeitos. De 3 jeitos, Caio? De 3 jeitos. Lembrando que ela é um estudo individual. Vou escrever assim primeiro. A teoria, ela é um estudo individual. Então você não está mais com o professor te explicando para você entender. Agora você vai tentar realmente aprender. Caio, como que eu estudo teoria? Tem 3 possibilidades, tá bom? Tem 3 possibilidades. Primeiro, você pode estudar teoria a partir do seu caderno. Caio, que caderno é esse? É o caderno que você fez quando você estava vendo a aula do professor. Outra possibilidade é você usar um livro. Um livro daqueles que você usava no ensino médio, sei lá, Tópicos da Física, Física Clássica, Fundamentos da Física, esses livros assim. Qual que é a diferença para o caderno e o livro, Caio? É claro, o livro ele vai ser mais completo. Vou escrever aqui. Então, o livro ele é mais completo. Só que, ao mesmo tempo, ele vai levar mais tempo para você conseguir ler o livro, fazer suas anotações, entender. Realmente estudar a teoria pelo livro vai demandar mais tempo. O caderno ele é menos completo, mas, ao mesmo tempo, ele vai demandar menos tempo. Então, você tem que pesar aí na balança. Às vezes, por exemplo, se você não tem muito tempo livre, você vai ler todo o livro, fazer anotação e tal? Não, às vezes compensa mais você ir para o caderno. Tem também um terceiro caminho aqui, vou apagar aqui, tem um terceiro caminho, que seria a apostila. A apostila que eu já falei para vocês, que você pode acessar gratuitamente no site do CASD, baixar o PDF e ter ela. O livro e a apostila, eles diferem muitas vezes pelo fato de que a apostila, ela não só é mais focada para algum vestibular específico, como também ela
é mais resumida que o livro. Talvez ela tenha até mais coisa que o caderno, mas ela é mais resumida que o livro. Agora, qual desses três você vai usar? Aquele que se adaptar melhor à sua rotina. Nescau, falei Nescau de novo, é meu apelido, tá? Caio, eu tenho pouco tempo. Se você tem pouco tempo, talvez o livro não seja o melhor caminho. Aí você vai pelo caderno ou pela apostila. Mas, Caio, eu tentei pelo caderno, não tá indo. Aí, às vezes, você precisa de um material mais completo, que o quê? Que te pegue pela mão, e aí seria legal ir pelo livro. Você vai testando, tá? Qualquer um desses três caminhos é possível, e eu já vi alunos serem aprovados seguindo qualquer um deles. Então, é uma coisa muito mais de perfil individual do que de dica geral, tá bom? Mas são essas três possibilidades para você estudar a teoria, lembrando que é um estudo individual. Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a prática. E eu vou falar uma coisa para vocês. A prática talvez seja um dos pontos mais importantes, que é a resolução de exercícios. Se você fica só na teoria, fazendo um resumo bonitinho, estérico, não sei o que, você não vai aprender. Você tem que ter o P. P de quê, Caio? P de prática. E onde que você acha esses exercícios? Esses exercícios você vai achar tanto na apostila quanto no livro. No caderno nem tanto, Caio? No caderno nem tanto. Tá bom? Mas os exercícios você tem que fazer. Então a sequência, como que eu posso dizer, de um ciclo de estudos é essa. Você assiste a aula para entender o assunto. Você vê a teoria, que é um estudo individual, para aprender. E depois você faz exercícios para praticar. Esse daqui seria o ciclo de um ciclo de estudos, digamos assim. Só que só o ATP não é suficiente. Você também tem que ter o R e o T. Caio, o que é o R? O R significa revisão. Porque o que acontece é o seguinte: se você assiste a aula hoje, estuda a teoria amanhã e pratica os exercícios depois de amanhã, daqui a 2 semanas você não vai lembrar de algumas coisas. E é aí que entra a revisão. Então a revisão ela serve justamente para você fazer essa relembrança de coisas que você já viu. Então você tem que fazer revisões periodicamente de coisas que você já estudou, assim para você não esquecer. Existem várias táticas de fazer revisão, técnicas. Por exemplo, você pode usar flashcards, ou então você pode separar alguns exercícios da lista para você fazer só depois. Enfim, existem várias maneiras, você escolhe a que você achar melhor para você. E por fim tem o T. O T significa treinamento. E vem cá, você sabe, treino é treino e jogo é jogo, mas se você não treinar, você não vai jogar bem. No nosso contexto aqui, que é o contexto dos vestibulares, o treinamento significa fazer simulado. Eu vou te falar uma coisa. Quando você vai fazer uma lista de exercícios, quando você está aqui na prática, você fica tremendo, nervoso? Fica. Provavelmente não, né? Mas agora, e no simulado? No simulado você fica tremendo, fica nervoso, fica com ansiedade. Isso é normal, a maioria das pessoas fica mesmo. Mas qual que é a diferença entre a prática, que é uma lista de exercícios, e o simulado? Se o simulado nada mais é do que uma lista de exercícios também. A diferença é que o simulado ele serve para te julgar. Você não tem medo dos exercícios, você tem medo do julgamento, porque no final o simulado ele vai te atribuir uma nota, e essa nota é ele te julgando. Você não tem que ter medo disso, mas como que eu perco esse medo? Com treinamento. Além disso, os simulados eles também são uma ótima forma para guiar a sua revisão. Ah, Caio, eu fiz um simulado de física, nos últimos 3 simulados que eu fiz, eu errei as questões de, sei lá, movimento uniforme. Errei todas as questões de movimento uniforme. Isso é um indício de que talvez você precise revisar esse assunto se você já viu ele uma vez, tá bom? Então é isso, fala comigo, ATPRT, aula, teoria, prática, revisão e treinamento. Fala comigo, aula com papel e caneta, senão você não aprende, tá bem? Fala comigo, quando eu fizer um exercício aqui na videoaula, você vai pausar e tentar fazer. São esses 3 combinados então. Primeiro, ATPRT, aula, teoria, prática, revisão e exercícios. Repete comigo, ATPRT, aula, teoria, prática, revisão e exercícios. Segundo combinado, aula é com papel e caneta, senão você não vai entender. E você vai estar aqui de novo próximo ano. Nossa, Caio, que pesado. Mas é isso mesmo, você tem que acompanhar com papel e caneta. E o terceiro combinado, sempre que eu for fazer um exercício aqui na lousa, com você primeiro pausa, tenta fazer e depois volta. Beleza? Então essa é a nossa aula 0 do curso, espero que você tenha entendido. Vou voltar aqui mais uma vez e te vejo na próxima aula, onde a gente já começa a falar um pouquinho sobre introdução à física. Valeu, pessoal, até mais!